Olá, a paz, estou de volta depois de mais de 1 ano e meio, pessoa sem compromisso aqui, né? Fiquei devendo para vocês muitas coisas. Sou a escritora Marilândia Lemos, tenho aí o canal do Mari Comenta, então você pode se inscrever, deixar o seu joinha, compartilhar, convidar as amigas, vamos aí. Vou estar rapidinho aqui falando do versículo de Cantares de Salomão, ou, por exemplo, nessa minha Bíblia, eu estou usando aqui a Bíblia de Leitura e Devocional da Mulher. Essa Bíblia é muito boa e nela vai estar escrito como cântico. O capítulo é o 2, que é a continuação do capítulo 1. Eu gosto muito dessa versão porque ela descreve o diálogo, né? O noivo e a parte da noiva, o esposo, a parte da esposa. Que aqui no caso dessa versão é a esposa, porque no Antigo Testamento Israel é descrito como a esposa e Deus como o esposo. Aqui a gente vê que é uma alegoria, né? Salomão escreve aqui um romance que ele tem com Sunamita. Ela fala algumas coisas bem calientes a respeito dele, ele também dela. É uma coisa assim muito polêmica, esse livro é polêmico, mas enfim, no estudo da teologia a gente traz como uma alegoria, descrevendo então esse compromisso de Deus com Israel, de Deus como esposa, Israel como esposa. A gente vai ver isso bem nos mínimos detalhes no livro de Oséias. Oséias foi um profeta escolhido para descrever esse relacionamento. Enfim, aqui a gente entende, a partir do versículo 16 do capítulo 1, fala, é um diálogo em que a esposa fala: como és formoso, amado meu, como és amáveis, o nosso leito é de viçosas folhas. As traves da nossa casa são de cedro e os seus caibros de cipreste. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Aí entra a parte do esposo. A certeza de que a esposa ela é a rosa de Saron e o lírio dos vales está no versículo 2 do capítulo 2. É uma questão de análise bem detalhada do texto em si. Aí o esposo responde: qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Então, se fosse falando do noivo, ele não estaria dando esta resposta. E aí, essa Bíblia, ela também traz a imagem da rosa, né? Bem no finalzinho aqui, tem a imagem da rosa de Saron. Ela é comparada a como se fosse uma tulipa, não tem nada a ver com a nossa rosa aí, que a gente conhece. Então, ela vai estar aqui os detalhes dela. Rosa de Saron, porque Saron era o lugar, tá? O lugar onde ela florescia ali. E aqui, ó, ela é identificada como uma tulipa dos montes. As flores de um vermelho profundo crescem nas planícies arenosas de Saron. Por isso o nome Rosa de Saron. Agora a Sunamita se descreve para o esposo ali, ela como essa simples flor do campo, não tinha assim atrativos algum até então, pelo que ela mesma fala dela própria, mas ela se descreve como a rosa de Saron. Certo que alguns pregadores, pastores, eles retratam esse versículo também trazendo para a igreja em si, porque no Novo Testamento nós já temos a alegoria diferenciada, porque agora Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então, se nós fôssemos trazer para nós esse versículo nos dias de hoje, quem seria a rosa de Saron? A noiva, a igreja, se nós fôssemos usar como alegoria. A igreja seria a rosa de Saron, o lírio dos vales. Quando ele fala qual lírio crescendo entre os espinhos, ele está falando que o lírio
ele crescia entre os espinhos. Então, ele conseguia sobressair entre os espinhos ali. A gente vê uma noiva, se fôssemos trazer para os dias de hoje, uma noiva crescendo no meio dos espinhos, sobressaindo, sendo preparada para encontrar com esse noivo maravilhoso, que no nosso caso é Jesus Cristo, que é o nosso anseio. Então, se fôssemos trazer para os dias de hoje, então a rosa de Saron, o lírio dos vales, seria a igreja, a noiva amada de Jesus. Então, eu espero que eu tenha esclarecido para vocês aí, dentro da própria palavra, dá uma lida. E se você vê lá o seu pastor pregando, ou alguém falando que Jesus é o lírio dos vales, é a rosa de Saron, minha querida, convide para ler a Bíblia com mais detalhes, que você vai estar vendo aí que Jesus, ele não é a rosa de Saron nem o lírio dos vales. Que Deus também, como esposo, não é a rosa de Saron nem o lírio dos vales. Mas se nós fôssemos trazer para nós nos dias de hoje, a rosa de Saron seria você, igreja amada de Jesus, que está sendo preparada para estar com o Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe você grandiosamente. Esse vídeo está sendo produzido pelo Joás, meu filho, e eu quero convidar você, que é meu amigo, que é inscrito no meu canal, a se inscrever no canal do meu filho também. Então entre lá, dá o seu joinha, tá? E que Deus abençoe você. Convide as suas amigas para participarem do Mar e comenta. Beijo no coração, fique com Deus.